Olá, amigos. Hoje estamos aqui mais uma vez para gravar nossa live do estudo do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografado pelo Chico. E hoje nós estamos gravando essa live no período da noite, no período noturno, né? Hoje, quarta-feira, 16 de setembro. Estamos aí ainda em meio a esta pandemia, que está assolando não só o Brasil, como também o mundo, e que infelizmente as pessoas não estão dando a real importância a essa pandemia, desrespeitando aí a maioria das normas, né? A gente está vendo muita gente sem máscara, muita gente se aglomerando nas praias, e isso nos deixa muito preocupados com o avanço da doença, e principalmente nós ficamos aí penalizados, né, com pena dos profissionais da área da saúde, que estão se desdobrando, estão trabalhando, e muitos deles que estão longe das suas famílias, né, que trabalham diretamente com a Covid. E toda vez que alguém não respeita o uso da máscara, que vai para as aglomerações, infelizmente, nos bares, nos restaurantes, coisas supérfluas que todos nós podemos passar sem isto por um período. Toda vez que isso acontece, que essas pessoas desrespeitam as normas, estão desrespeitando também e sobrecarregando esses nossos irmãos que trabalham na área da saúde. Então, que Deus os abençoe, que nós nunca nos esqueçamos deles nas nossas orações e nas nossas vibrações. A semana passada, estudamos o capítulo 17, e no capítulo 17 a gente viu a idade medieval, aquela idade das trevas, né? E dando continuidade hoje no capítulo 18, nós vamos ver os abusos do poder religioso. Então nós vamos ver todos os abusos que os bispos, que os papas de até então cometeram, né, à frente da Igreja Romana, e quais foram as consequências desse abuso de poder religioso para a humanidade. Então nós vamos começar com o item primeiro, fases da Igreja Católica. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana, que esqueceram os princípios cristãos, tão logo que chamada aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem, no mundo espiritual. Advertências inúmeras lhe foram enviadas em todos os tempos da sua vida histórica, pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade de quantos, sob o seu nome, manchavam o altar dos templos. Enquanto esteve subordinada aos imperadores de Constantinopla, a instituição católica trabalhou para libertar-se de semelhante tutela, procurando a mais ampla independência espiritual, somente conseguida depois do Papa Estevão II, no ano de 756, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. A esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da Igreja de acordo com seus caprichos pessoais, conferindo dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas. A sede do catolicismo se transformara em vasto mercado de títulos nobiliárquicos de toda a espécie. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral marchava para a frente, num crescendo espantoso. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora nas hostes da regra de São Bento. Estes missionários da verdade e do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny, de onde sairiam pensamentos novos e energias renovadoras. Então, nesse primeiro tópico, a gente vê, né, dentro dessas fases da Igreja Católica, ela nunca foi abandonada pelo Cristo, né, muito pelo contrário. Inúmeras vezes, né, foram que Jesus, para intervir, enviou até nós, e no meio da Igreja, espíritos evoluídos, né, esses missionários da verdade, para poder restaurar. E eles começaram a operar uma restauração nesse mosteiro de Cluny, né?
de onde saíram muitos pensamentos novos e energias regeneradoras. Também vale destacar que o que acontecia? Cada bispo na sua igreja fazia o que bem queria, né? E através de troca de favores, de fortunas, eles davam lá o perdão, a indulgência para aqueles abastados que não mereciam, né? Esse era o grande problema da igreja nessa idade. Gregório VII. Foi nesse movimento de restauração que Hildebrando, conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é das mais importantes do século XI, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizaram as atitudes. Eleito Papa, após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo no seio da instituição católica e as do restabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Então vamos voltar um pouquinho para a gente ver o que é isso, né? O que é esse combate ao simonismo? Então vamos lá, simonismo, relativo à simonia, compra ou venda ilegal de coisas espirituais, como indulgências e sacramentos, ou temporais ligadas às espirituais, como os benefícios eclesiásticos, né? Então toda essa corrupção que estava dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Convocando um concílio em Roma no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Felipe I e Henrique IV prometem amparo e auxílio às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da igreja. Então eles, né, esses dois reis aí, o que eles fizeram? Não, o Papa, ele queria, né, o Gregório VII, ele queria acabar com isso e ele precisava do apoio desses reis. E eles falam para ele que vão apoiar, né? Henrique IV, porém, prestigiado pelos bispos culpados de simonia, fugiu ao cumprimento da promessa e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes transviados. O Papa excomunga o príncipe rebelado, ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa, né? Então vamos lá, o que foi esses acontecimentos de Canossa, né? O rei Henrique IV, ele se curva diante do Papa para restabelecer seu reino e o perdão da igreja. Então depois que ele é lá excomungado pelo Papa, ele vai lá pedir perdão, né? Se humilha na frente do Papa, até uma imagem que a gente já viu em filmes e também tem nos livros de história, né? Que o Papa então pega, ele se ajoelha diante do Papa. A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122 com Henrique V, com a independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. Então ele desencarna, né? E fica lá para o posterior, para que ele fizesse, então, que ele desse, então, continuidade a esse trabalho dele de limpar lá a igreja, né? Parar com esse negócio de venda de indulgências. As advertências de Jesus. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade, a igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes, recebeu as advertências de Jesus à conta de heresias condenáveis, que era preciso combater e profligar. Então vamos lá, heresia, opinião, ato contrário e desrespeitoso aos códigos sagrados da igreja. Aquele que fosse flagrado como herege, que era um infrator de heresia, era levado ao tribunal da Inquisição. A condenação previa castigos como a excomunhão, que era a expulsão da igreja, torturas físicas e até a pena de morte, normalmente sendo queimado vivo numa fogueira em praça pública, né? Joana d'Arc, né? Quem é que não sabe da história de Joana d'Arc? Não é?
Então, olha lá o que eles tinham esse poder, né? As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições da piedade cristã. Também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria acerca do Evangelho e dos exemplos do Cristo. Neste caso, está Pedro de Vaux, que, embora sendo um homem de negócios em Lyon, desligou-se de todos os laços que o prendiam às riquezas humanas, despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu evangelho de amor e redenção. Esse homem extraordinário, a quem fora cometida a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir os livros sagrados para leitura pública e, junto de outros companheiros que passaram a história com o nome de valdenses, iniciou amplo movimento de pregações evangélicas à maneira dos templos apostólicos, né? Então a gente vê, Pedro de Vaux foi um cara aí excelente, né? Um espírito iluminado. Ele se dispõe de todos os seus bens e dá para todos os pobres, né? Ele desencadeia, aí ele desencadeia com isso, né? O que ele fala? Os valdenses. E quem é os valdenses? Eram todas aquelas pessoas que faziam votos de pobreza e de desapego às coisas materiais e se propunham a trabalhar em prol do outro. Os pobres de Lyon foram excomungados, primeiramente pelo arcebispo da cidade e mais tarde, em 1185, pelo pontífice do Vaticano. Olha aí que coisa, né? Então, olha lá. O pontífice do Vaticano, né? O bispo da igreja, o que eles fazem? Eles excomungam os pobres, né? Qualquer lembrança, a igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador, que era Jesus, era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. A verdade, porém, é que, se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI, porque, com vários nomes, as suas organizações subsistiram na Europa até a Reforma, não obstante os guantes de ferro da Inquisição. Então, a igreja, ao invés de perceber que eles estavam resgatando o verdadeiro cristianismo, os condena e os excomunga, dizendo que só ela poderia ditar normas, só ela poderia fazer alguma coisa. E não fazia, a não ser estar lá enlameado em meio a tanta corrupção, né? Mas mesmo assim, sendo perseguidos, sendo excomungados, muitos deles sendo condenados à morte na fogueira, eles conseguiram levar isso adiante até a reforma que a gente vai ver mais para frente, né? Que foi a reforma feita por Lutero. Francisco de Assis, olha aí Jesus, né? Mais uma vez nos abençoando e nos proporcionando, né, a vinda de um de seus apóstolos. Os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte onde houvesse consciências livres e corações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações, né? Então não estavam nunca dispostos a receber essas exortações. Eles não queriam, né? Queriam continuar lá no meio da corrupção e também manter-se no poder. Havia terminado em 1229 a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos, de há muito, preocupavam o pensamento do Vaticano. Mascarar-se-ia o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação religiosa, mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências, né? Então sempre, toda vez, né, que eles querem dizer que vão fazer alguma coisa, querem iludir dizendo que é para o bem, mas sempre por trás tem os seus objetivos de ambição. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja,
Antes da sua fundação, o Negro Projeto preocupava igualmente o espaço, onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Francisco de Assis foi mal visto, pelo Papa da época. E qual foi a missão de Francisco de Assis? Até hoje, uma das orações mais bonitas que nós temos aí é a oração de São Francisco, São Francisco se preocupava com os pobres, com os animais, e pedra por pedra ele foi fazendo lá a sua obra, construindo a sua obra para poder receber todos aqueles pobres e estropiados da época, Os franciscanos. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade, de amor, de singeleza e de fé contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mister de regenerar almas para Jesus. A ordem dos franciscanos chegou a congregar mais de 200.000 missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alheamento dos mosteiros. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações, Então, olha aí que maravilha, que a gente vê. Se por um lado, Francisco de Assis, vindo aqui no nosso planeta, tendo a sua missão, se ele não consegue, se ele não consegue mudar a corrente de ambição dos papas romanos, ele consegue trazer para si mais de 200.000 missionários, que junto com ele, foram fazendo as suas obras. E eles não ficavam dentro dos mosteiros, muito pelo contrário, eles iam para as ruas, mão na massa. Vamos trabalhar em prol do próximo, porque é isso que Jesus ensinou e também fazia, Nós temos aí hoje em dia, na atualidade, esse Papa, esse Papa Francisco, que nós estamos vendo aí, Papa maravilhoso, que está aí tentando modificar o pensamento da igreja, tentando tirar algumas coisas que foram colocadas na igreja e resgatar o cristianismo primitivo. Sou um fã ardoroso do Papa Francisco. A Inquisição. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231 o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Esse instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte. Pena benéfica e consoladora em face dos martírios infligidos aos que lhe caíssem nos calabouços. Mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares, em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. Então a gente vê aí, Nós não estamos aqui falando mal da Igreja Católica de hoje. Nós estamos aqui estudando a Igreja Católica da Idade Medieval, que foi uma coisa
monstruosa, né? E claro que havia milhares e milhares de padres e outros bispos aí que trabalhavam para Jesus e com Jesus. Mas o diretório da igreja, naquela época, eles só estavam preocupados na ambição de terem dinheiro, ouro e terras, né? A obra do papado. Há quem tente justificar esses longos séculos de sombra pelos hábitos e concepções daquele tempo. Mas a verdade é que o progresso das criaturas poderia dispensar esse mecanismo de crimes monstruosos. Por isso, nos débitos romanos pesam essas responsabilidades tão tremendas quão dolorosas. A Inquisição foi obra direta do papado, e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. Olha, gente, nós estamos falando de 6 séculos. 600 anos. 600 anos, né? Então foram 600 anos que essa cúpula da Igreja Católica, né, através da ambição e da sede de poder, foram 600 anos de um retrocesso, né, de uma estagnização da humanidade, do avanço da humanidade. E claro, como nós estamos estudando desde o começo do livro, né, quando nós entramos aí na parte do estudo das civilizações, nós fomos vendo que todas elas pagaram um alto preço por se desviarem do cristianismo primitivo. Toda vez que nós falamos em cristianismo primitivo, nós estamos dizendo, nós estamos falando da simplicidade de Jesus. Nós estamos falando, claro, da bondade do Divino Mestre. Jesus não esteve dentro de nenhum templo suntuoso. Jesus não tinha um travesseiro para repousar a cabeça. Jesus mal tinha sandálias para colocar nos pés. Esse exemplo de humildade que Jesus passa é uma lição. Era uma lição. Olha, Deus nosso Pai, né? Como Jesus dizia, o meu Pai não quer o luxo. Meu Pai quer o amor. Né? Meu Pai não quer castigo, meu Pai quer o perdão. Jesus auxiliou a todos. A todos. Naquela época, as mulheres, elas não tinham vez, não tinham voz, não tinham nada. As mulheres eram tratadas como os animais. Elas não tinham direitos nenhum. E Jesus, quando lá no poço de Jericó, né, Jesus vai lá e conversa com uma mulher, ela se espanta, né? Nossa, mas um judeu conversando comigo, né? Como pode com uma mulher, né? Então Jesus dando exemplo, quando Jesus vai lá na casa de Zaqueu, é dando exemplo, porque ele era mal visto na sociedade. Jesus foi lá, né? Quando Jesus curava os mendigos na rua, Jesus auxiliava a todos. Era esse exemplo que Jesus deixou e deixava para nós através de cada ato seu que a gente tem notícia. E infelizmente, quando se começa a estabelecer uma unificação religiosa, essa unificação religiosa, aqueles que estavam no poder, eles também se deixam levar pela ambição do ouro, da posse, do poder principalmente, né? E levam essa instituição religiosa a um abismo e, consequentemente, leva toda a humanidade para esses 600 anos de trevas. Mas, como nós estávamos falando agora há pouco, também não ficou impune, né? Nada fica impune para Deus, né? E todos têm que prestar contas. Olha aqui, a Inquisição foi obra direta do papado e cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina, né? E ó, advertência, eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso,
cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade, deixou, né? A gente não conseguiu evoluir durante 600 anos, né? E não é o que nós continuamos vendo hoje em dia, né? Não é o que nós continuamos vendo em outras igrejas que não sejam a católica, né? Nós não vemos explodir. Nós andando pela rua, nós vamos vendo e nós vamos lendo a quantidade de igrejas, né? A quantidade de igrejas que a gente vai vendo. Cada dia abre-se uma nova igreja, um pastor briga ali, sai, vem cá, abre uma igreja. E hoje a gente tem no nosso país uma instituição religiosa muito grande, que é a Universal, né? Que a gente sabe. E de outros, né? A Mundial, e tantas outras aí, né? A Igreja da Graça e tantas outras. E a gente está vendo, né? Que o que interessa para esses pastores, para esses ditos missionários, é o dinheiro, é o poder, gente. São as fazendas, são os aviões, não é? Tanto que ficaram desesperados quando as suas igrejas esvaziaram na época da quarentena. Então eles estavam muito preocupados em manter o dízimo. Tanto que a gente vê, né? Nos programas de televisão deles, a gente vê que aparece conta de tudo quanto é banco, né? Para ser depositado o dízimo, porque precisa do dízimo, porque precisa do dízimo, né? A Universal faz um templo suntuoso, gastou bilhões de reais naquele templo, né? E a gente está cansado de ver nas mídias, né? Principalmente aí nos vídeos do Facebook e do Instagram, os vigilantes dessa igreja chutando os mendigos, né, que estão ali na porta da igreja, chutando, arrastando, maltratando, jogando água, né? Ora, como é que pode, na frente de uma casa que se diz uma casa de Deus, como é que você vai repelir, né? Como é que você vai espantar dali os miseráveis, os que precisam, né? A gente vê, é muito simples, né? A gente viu no meio da pandemia uma das igrejas aí vendendo um caroço de feijão, dizendo que quem comprasse aquele caroço de feijão por R$ 1.000, a sua família estava abençoada, né? Estava livre do vírus. E a gente viu nessa semana que passou aí um projeto que o filho de um desses pastores, né, o filho do R.R. Soares, ele entra com um projeto para se perdoar a dívida bilionária dessas igrejas. Então eles querem arrecadar tanto e não querem pagar nada, né? E a gente vê mais uma vez aí, né, todo esse interesse. Por quê? Porque no meio político, lá no meio dos deputados, dos senadores, um grande número deles são eleitos com dinheiro dessas igrejas para poder, né, apresentar projetos que visam aí a beneficiar essas instituições. Então, essas instituições de hoje não estão nada atrás, né? Não estão devendo nada, né? A Igreja Católica na época da Inquisição. Só não estão tacando fogo na praça, mas é porque ainda não pode, né? Porque vontade eles têm de tacar fogo. Principalmente em nós, né, os espíritas, que eles dizem que nós temos aí parte com o demônio, com Satanás, enfim. Se pudessem, queimávamos todos nós aí em praça pública, né? Se tivesse esse poder da Inquisição. Então, esse livro que o Emmanuel traz para nós, O Caminho da Luz, nos chama a atenção a isso, né? Para que nós possamos sempre ter em mente o verdadeiro cristianismo, né? O cristianismo primitivo que o Cristo trouxe para nós e que o Consolador prometido, que o Espírito da Verdade, veio reforçar para Kardec, né? Então, ora, dentro da doutrina espírita, a gente vê toda a obra de Jesus rediviva, né? Chama a nossa atenção. O que? A bondade de Jesus, né? A mansuetude de Jesus, né? Ora, se Jesus voltasse hoje, a gente sempre está tocando nesse assunto, imagina, né? Como que essas pessoas dessas igrejas, como eles iriam reagir quando Jesus, né? Quando Jesus fosse socorrer uma pessoa, um transexual, né? Um homossexual.
qual seria o espanto, né? Qual seria a cara desses pastores, né? Que criticam tanto, né? Essas diferenças, que colocam aí na cabeça dos adeptos que vão nas suas igrejas através de uma lavagem cerebral, o ódio, né? Então eles acabam tendo ódio, pegando um ranço dessas pessoas, né? Que tem uma opção sexual diferente da nossa, não é verdade? E Jesus, na sua missão, é justamente o contrário. Ele vem falar para nós que não existe diferença para Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, não é? É muito feio a promiscuidade. A gente não pode confundir, né? Assim como é feio um casal, um homem e uma mulher, né? Um casal hétero tá no meio da rua, né? Se pegando. É feio também, né? Mas o que eles acham que é mais feio é se tiver lá um relacionamento homossexual. A gente vê a perseguição ainda aos nossos irmãos negros, como se a cor da pele fosse algum tipo de diferença entre nós. E nós sabemos que não tem diferença. Então nós vemos, não só aqui, né, no nosso país, que a gente sempre, eu com 55 anos estou ouvindo até hoje que nós estamos aí, somos um país subdesenvolvido, que estamos nos desenvolvendo e caminhando para um país desenvolvido. Então vamos pegar aí uma das maiores economias do mundo, né, dos Estados Unidos, a gente vê as atrocidades que estão acontecendo com os negros lá, né? Então olha aí a intolerância. Então a gente tem a intolerância racial, a intolerância de gênero, a intolerância, né, de raça, né, com racismo. E a gente vê tanta coisa, tanto absurdo, né, que nem de perto, mas nem de perto passa pelos ensinamentos do Cristo, né? Muito pelo contrário. Jesus veio e pregou o amor. E principalmente, ele exemplificou o amor. Quando nós falamos em Chico Xavier, nós logo nos lembramos dos exemplos do Chico. Exemplos do Chico, né? A gente sempre lembra primeiro dos exemplos do Chico. A sua humildade, né? Olha lá, tanto de livro que o Chico psicografou, né? E onde que o Chico desencarnou, né? Quem já teve a oportunidade de visitar lá onde o Chico morou, né? A simplicidade da sua casa, né? Da sua casa terrena. Então, o Chico também, ele exemplificou para nós, assim como Francisco de Assis. Então, esse livro está nos chamando a atenção para isso, né? Então, de que lado nós estamos? Nós estamos do lado do cristianismo primitivo, lá de Jesus, onde o amor, ele supera tudo, toda e qualquer diferença, ou nós estamos aí, vamos nos deixar atrelar a esse cristianismo de hoje, né? Que é o cristianismo do poder, do dinheiro, da ambição. Nesse momento de pandemia, mais do que nunca, a Terra precisa da solidariedade, né, entre nós. Um precisa olhar pelo outro, né? Um precisa ter responsabilidade pelo outro, não é verdade? Quando eu desrespeito a quarentena, quando eu desrespeito as normas, eu estou colocando em risco a minha saúde e a saúde daquelas pessoas que eu amo. Né? Uma pessoa que contrai o vírus, que tem o vírus e que sai por aí sem se preocupar, ela vai estar disseminando esse vírus, ela vai ser culpada por isso. Né? Nós vimos aí ontem, quando nesse final de semana teve um cidadão na cidade de Campinas que entra numa sorveteria sem máscara e quer ser atendido. Né? E pela norma da vigilância sanitária, da estadual, não é para se atender. Quando a atendente, então, se nega a atender esse rapaz, ele a agride, ele xinga, né? Ele bate no peito, que ele não tem que usar máscara. Né? Seguindo o quê? Seguindo o exemplo do chefe da nação, da nossa nação, infelizmente. Né? Então a gente vê o quanto é perigoso, né, nós nos posicionarmos erroneamente diante de algum fato, porque nós vamos desencadear, através do nosso erro, nós vamos desencadear erros de outras pessoas que vão nos seguir. Então a gente precisa ter muita responsabilidade em tudo que nós
fazemos, tudo que nós falamos. Isso é muito importante. Então, que nós nunca nos esqueçamos do exemplo de Jesus, do exemplo de Francisco de Assis e do exemplo de Chico Xavier, né? Que nós sempre possamos estar caminhando, trilhando o nosso caminho dentro das diretrizes, né, de Jesus, de Francisco de Assis, de Chico Xavier. Que nós nunca, né, possamos, quando percebemos alguma pessoa necessitando de auxílio, que nós nunca deixamos essa pessoa necessitando, que nós possamos ir lá auxiliá-la, né, para que ela deixe de ser uma pessoa necessitada e seja, sim, uma pessoa amparada. Todos nós precisamos de auxílio, todos nós precisamos de amparo, né? Se hoje estamos numa condição melhor, não sabemos o dia de amanhã. Então é por isso que nós precisamos sempre pensar nos nossos irmãos que estão numa situação difícil. Então hoje vai aqui o nosso carinho grande, a nossa solidariedade, né, ao padre Júlio Lancelotti, que está sofrendo aí ameaças de morte por alguns fanáticos evangélicos, né? Porque o padre Júlio Lancelotti faz um trabalho maravilhoso, né? Lá na sua diocese, recebendo aqueles moradores de rua, né? Recebendo aquelas pessoas que vivem nas ruas do centro e que ele ampara através de um trabalho muito grande, né? Então nós vamos aí pedindo a espiritualidade, muita luz e muita paz para o padre Júlio Lancelotti, né? E nós vamos também hoje agradecendo aí a paciência, né, com que todos vocês participam aí com a gente do estudo desse livro. Nós estamos no capítulo 18, né, um livro muito bacana que está nos dando aí a oportunidade de continuarmos estudando nesse momento de pandemia, onde as nossas casas espíritas ainda permanecem fechadas, né? E nós vamos aí estudando, é uma maneira de nos mantermos unidos, né, de mantermos o nosso laço de amizade, né? Para que nós não dispersamos aí o nosso pensamento, né? Que nós continuemos estudando e nos preparando, né? As nossas casas espíritas estão fechadas, mas o espiritismo não, né? O espiritismo dentro de nós, ele precisa ser colocado para fora, e é isso que Jesus espera de cada um de nós. Então, que Jesus nos abençoe mais esta semana, que possamos aí tirar muito proveito desses ensinamentos do livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, e que na próxima semana nós possamos estar aqui novamente reunidos para estudarmos o 19º capítulo do livro A Caminho da Luz, que nós vamos entrar em um estudo das cruzadas e o fim da Idade Média. Que Jesus nos abençoe a todos, um grande beijo no coração de cada um abraço apertado, cheio de saudade, né? E quero aqui agradecer a Rita, que sempre está lá colocando um comentário no nosso canal, a minha cunhada Vera, que sempre também está lá colocando um comentário, e todas as pessoas que estão aí acompanhando o estudo do livro. Todas as pessoas lá do trabalho de terça-feira da Seara, os nossos amigos do trabalho da quinta-feira também da Seara, e todos os nossos outros amigos aí, né? Muitos amigos católicos, evangélicos também estão aí junto com a gente estudando o livro. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima vez, se Deus quiser.